Oi, pessoal. Na aula de hoje a gente vai trabalhar o filo Molusca. Esse filo, ele é um grupo formado por animais que a gente chama de moluscos, e diversos desses animais fazem parte do dia a dia dos seres humanos, seja na alimentação, seja através de doenças que são transmitidas por esses organismos, e também partes desses organismos muitas vezes são encontradas em ambientes como praias que nós frequentamos. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre esse grupo. Bom, a gente trabalhou na aula anterior o filo Nematoda, formado pelos vermes cilíndricos, e dando continuidade aqui na nossa árvore filogenética do reino animal, a gente tem agora o grupo Molusca. Esse filo Molusca, então, ele é formado por animais, obviamente, que são triblásticos, possuem os 3 tecidos embrionários, como a gente viu aqui anteriormente. E agora tem uma novidade evolutiva, a presença do celoma. Então, depois do grupo Molusca, todos os outros animais vão possuir essa estrutura. O celoma eu expliquei em uma aula anterior também, que é uma estrutura formada por um tecido embrionário que a gente chama de mesoderme. E esse celoma, ele é como se fosse uma cavidade. E nessa cavidade vão estar as estruturas, principalmente do sistema digestivo e de outros sistemas, como o cardíaco e o respiratório, tá? Então, essa estrutura aqui agora vai estar presente em todos os outros animais que a gente vai falar a partir de agora. Aí tem uma outra característica aqui, que faz parte do grupo Molusca, dos anelídeos e dos artrópodes, que é ser protostômio. Protostômio também eu falei para vocês lá no começo, quando eu comecei a falar sobre os animais. Animais protostômios são animais onde o blastóporo, que é uma estrutura embrionária, dá origem primeiro à boca, diferentemente dos deuterostômios, onde o blastóporo vai dar origem primeiro ao ânus e depois à boca. Então, esses 3 grupos aqui que a gente vai ver na sequência são animais protostômios. A boca se formará a partir do blastóporo. O nome molusco, ou do filo Molusca, vem do latim mollis. É uma característica de todos os grupos de moluscos, todos eles o corpo vai ser mole, tá? Aí tem uma estrutura aqui que é concha, essa estrutura é dura, e ela é diferente nos grupos de moluscos, tá? Existem moluscos, por exemplo, como as lesmas e o nudibranquio, que é um molúsculo marinho, eles não têm concha. Então, nenhuma dessas aqui, lesmas terrestres, nem a lesma marinha, vai possuir concha. Eles não têm essa estrutura de proteção. Alguns moluscos já têm essa concha de proteção, como é o caso do caracol, que é um molusco terrestre, em sua maioria, existem alguns também de água doce e de água salgada, e também os bivalves, que são, por exemplo, a ostra, o marisco, o berbigão. Esses animais, eles têm a sua parte mole protegida por uma estrutura que é dura, que é a concha. No caso dos bivalves, essa concha, na maioria das vezes, fica fechada e a parte mole do animal fica bem protegida. No caso do caracol, essa parte mole aqui, que serve para locomoção e alimentação, ela algumas vezes pode estar para fora da concha. Em alguns momentos, quando ela se sente ameaçada, essa concha ela vai servir, então essa parte do corpo mole vai entrar na concha e vai ficar protegida por essa estrutura. E também há certas espécies de moluscos que têm uma concha interna, como é o caso da lula. A lula tem um resquício de concha dentro do seu corpo interno, que vai funcionar lá dentro, não tem muita funcionalidade, ela é um resquício de concha, ela não serve para proteção. A concha nos moluscos apresenta, assim, de uma forma geral, uma camada externa que a gente chama de periostraco, que é essa parte aqui, ó. Ela é uma parte que a gente diz que é orgânica. Orgânica porque ela é constituída por proteína. Proteína é um componente orgânico. A principal proteína que tem na maioria das espécies é a conchiolina, tá? A camada calcária mais interna a gente diz que é a camada nacarada. Essa camada aqui, ela vai ter o nácar calcário. Entre o periostraco e a camada nacarada, tem a camada prismática, que também é formada por carbonato de cálcio.
Aqui nessa parte mais interna, que é formada pelo nácar calcário, é onde se forma a madrepérola. A madrepérola é um componente que muitas vezes é utilizado para fazer, por exemplo, joias ou até botão de roupa. Se faz botão de roupa de madrepérola. É um componente brilhante e bem bonito. Então aqui a gente tem uma concha que é cortada, né? Só pra gente ver como que funciona. A camada mais externa, aqui na setinha vermelha, é o periostraco. Depois a gente tem a camada prismática aqui, ó, no meio. E, por fim, o nácar, que tá aqui mais branquinho, azulado, tá? Essas três faixas compõem a nossa concha. Depois, lá do nácar, a gente já vai ter o manto. O manto é a parte mais externa do corpo mesmo, da parte mole, tá? Então, aqui já nesse manto já é a parte mole do organismo. Como que se formam, por exemplo, a pérola, né? Que é bem famosa no caso, por exemplo, dos moluscos bivalves. Bom, a pérola ou ela pode se formar a partir desse nácar calcário, que é essa região aqui mais interna da nossa concha, ou ainda pode se formar através de uma partícula estranha, como por exemplo um grão de areia. Então aqui nessa figura de baixo a gente tem uma representação de como que isso pode se formar. Então a gente tem aqui a concha, que é a camada mais externa, e aqui dentro, essas células aqui cortadas é o manto. Então, aconteceu de uma partícula estranha, como por exemplo um grão de areia, e parar entre a concha e o manto. Lembrando que o manto já é a parte mole do molusco. O manto entende que essa partícula ela é estranha, que ela pode ser prejudicial. E aí ela começa a depositar mais nácar calcário para envolver essa partícula. Então, ela começa a produzir essa camada nacarada e aí essa pérola se forma. Essa camada nacarada, obviamente, é formada por uma composição inorgânica de calcário e aí se forma a pérola. Bom, e as pérolas, elas podem ser utilizadas, por exemplo, na produção de joias e podem custar muito caro. Como, por exemplo, esse anel aqui, que eu fiz uma pesquisa rápida num site que vende. Essas pérolas, elas podem ser naturais ou podem ser cultivadas. E aí também vai variar o valor dela, se ela é natural ou se ela é cultivada através de grão de areia. Tem gente que põe o grão de areia justamente lá dentro daquela região para se formar a pérola. E aí uma concha pode, às vezes, uma ostra pode produzir diversas pérolas, dependendo da quantidade de grãos de areia que é depositado lá dentro. Então, vejam aqui, né? R$ 7.025, bastante caro. Bom, com relação à organização corporal dos moluscos em geral, tá? Aqui a gente tem uma representação de um caracol, mas a gente vai falar de um modo geral. Eles têm um aspecto externo que varia bastante de um para o outro, tá? Mas, apesar das variações que tem entre os grupos, todos eles vão possuir uma cabeça, um pé e uma massa visceral. Então, aqui tem as estruturas separadas por cores, né? A cabeça está em azul, esse pé vai estar aqui em verde e a massa visceral aqui em rosa. Obviamente que isso não acontece nos moluscos de verdade com essa cor aqui, tá? Isso aqui é só uma representação. Bom, na cabeça situam-se aqui os tentáculos e os olhos desses moluscos. Nos bivalves, como a ostra, a cabeça ela não é bem definida, tá? Diferente aqui do caramujo, onde a gente tem essa região bem definida. E nos bivalves a gente não vai ter os tentáculos, mas a gente vai ter aqui a região da boca, por exemplo, e dos pálpos labiais, formando essa cabeça. Já nos cefalópodes, como por exemplo o polvo, essa cabeça ela é extremamente desenvolvida, tanto que dá o nome do grupo. É um grupo dentro do grupo molusca, né? Céfalo, que vem de cabeça, e pod de pé. Então, a gente, quando olha uma lula ou um polvo, a gente vê praticamente uma cabeça gigante e os tentáculos, que são os pés, tá? Por isso que ele é chamado desse nome aqui, esse grupo.
O sistema digestório dos animais, ele é completo desses moluscos, ou seja, um sistema digestório completo. É um sistema que vai possuir uma boca e um ânus. Aqui tá um nome em espanhol, tá? Mas significa ânus. Então, todos os moluscos vão possuir um sistema digestório completo, tá? E esse sistema digestório, além da boca e do ânus, vai possuir também um estômago, um intestino e algumas glândulas acessórias, glândulas digestivas, tá? Além disso, alguns bivalves, alguns moluscos, com exceção dos bivalves, vão possuir uma estrutura aqui próxima da boca que a gente chama de rádula. Essa rádula ela é formada por pequenos dentículos de quitina, que eles vão funcionar como se fossem dentes, assim, eles raspam o alimento para fazer uma digestão um pouco melhor. Além disso, próximo da rádula, não está aqui representado, mas também aqui na região da boca, existem algumas glândulas salivares, que vão liberar uma substância que vai facilitar também a ingestão e a digestão desse alimento. Todos os moluscos eles vão possuir um manto, que é essa estrutura aqui dentro, que está em rosa nessa figura, também chamado de pálio. Essa região, essa estrutura, ela vai recobrir toda a região dorsal do corpo e vai dentro dela aqui, né? Ó, vejam que tá toda a parte mais externa recoberta por esse manto. E dentro desse manto aqui vão estar as outras estruturas, como por exemplo estruturas reprodutivas, como a gônada, as glândulas digestivas, que são acessórios do intestino e do estômago, o próprio estômago, também estruturas como o coração, como o órgão excretor, rim, que não está aqui representado, o pulmão, no caso dos moluscos que são terrestres, as brânquias, no caso dos moluscos que são aquáticos. Então, todas essas estruturas vão estar dentro desse manto, tá? Inclusive as aberturas do ânus e também a abertura da gônada para copulação. Com relação à diversidade dos moluscos, a gente consegue separar em 3 grandes grupos, 3 classes esse filo, que são as 3 classes principais. A classe dos gastrópodes, que é formada por, então, o caracol, por exemplo, as lesmas. A classe dos bivalves, por exemplo, a ostra. E a classe dos cefalópodes, por exemplo, o polvo. Então, vamos ver agora com detalhes cada uma dessas classes. Com relação aos gastrópodes, bom, eles são os moluscos dotados de concha em uma peça única. Então, eles vão ter aquela concha enroladinha que a gente brinca, às vezes tem umas conchas bem grandes que a gente fala próximo da entrada e escuta o barulhinho do mar. Então, todos esses animais aqui que possuem uma concha única vão fazer parte dessa classe de gastrópodes. Eles não têm articulação na concha, como é o caso dos bivalves, a gente já vai ver na sequência. E eles se locomovem graças a um volumoso pé, que é essa estrutura que fica aqui embaixo do corpo, ó. Aqui nessa representação tá melhor. O pé vai ficar toda a parte aqui de baixo, né, que toca o solo, e ele se locomove por contrações desse pé, tá? Aí aqui algumas estruturas, tem um exemplo de um caracol aqui, como esse, por exemplo, o caracol de jardim, que é bem comum. Então aqui a gente tem a boca, a gente tem a rádula, que eu falei para vocês que é uma estrutura que auxilia na digestão, tem um estômago, dando continuidade aqui ao intestino. Esse intestino faz uma dobra, passa por essa glândula digestiva, depois volta e o ânus aqui é uma abertura bem próxima da cabeça, vejam só, né? Então, dá toda essa volta lá dentro da concha, dentro da parte mole desse molusco e sai novamente aqui muito próximo da cabeça. Os tentáculos, que vão funcionar como estruturas sensitivas na procura de alimento e também na proteção. Os olhos também aqui em cima de outros 2 tentáculos. E no caso deles, o pulmão, já que são terrestres, a maioria dos caracóis. Então, eles vão ter aqui um pulmão bastante vascularizado, né? Com vários vasos sanguíneos aqui para fazer essa troca gasosa.
No caso dos gastrópodes marinhos ou de água doce, eles vão possuir brancas, tá? Para fazer as trocas gasosas. Também a diversidade aqui de gastrópodes, alguns vivem em ambientes terrestres. Sempre que vivem em ambientes terrestres, eles geralmente vivem em ambientes bastante úmidos, tá? Então, lesmas, caracóis, eles geralmente estão em ambientes mais úmidos, apesar de estarem na terra. Alguns são gastrópodes do mar, como por exemplo essa concha, que ela é a concha de um molusco que é marinho. O caracol é o exemplo mais famoso, né? Aqui tem o Gary, do Bob Esponja, que é um caracol. As lesmas, elas não possuem concha, para relembrar, e a maioria dos caracóis, então, vão possuir essa concha externa, tá? Que protege esses animais dos intempéries da natureza, inclusive da perda de água, né? Já visto que eles são animais que precisam da água, de um ambiente úmido, essa concha também protege para que eles não percam tanta água. Quanto à reprodução, existem gastrópodes com sexos separados e existem gastrópodes que são hermafroditas, tá? A fecundação ela pode ser externa ou interna, depende do ambiente que elas estão. Então, no ambiente terrestre, geralmente a fecundação ela é interna e em ambiente aquático, geralmente é externa, tá? E o desenvolvimento ele pode ter fases larvais ou ser direto, ou seja, pode ter fases que vai ter larva e pode ter alguns tipos que o desenvolvimento é direto, então já vai nascer como se fosse um animal adulto, tá? Só que, claro, de tamanho bem menor. Agora, o outro grupo, né, a outra classe, que é a classe dos bivalves. Os bivalves, eles são moluscos cuja concha é formada por duas valvas, que a gente diz. Então, por exemplo, as ostras, mexilhão, berbigão, que é um bivalve famoso aqui da região de Florianópolis, todos eles vão possuir essas duas estruturas. Então, aqui tem uma valva e aqui embaixo tem uma outra valva. Essas duas valvas vão estar ligadas, tá? Os bivalves, eles podem utilizar o pé para se locomover e também para cavar o substrato onde eles vivem. A maioria deles vive fixa algum substrato, como, por exemplo, rochas, corais, enfim, que tiver lá no fundo do mar. Muitas espécies, elas são fixas ao substrato por fibras, que compõem os fios do bicho, que é esses fios aqui que vocês podem ver nessa figura em branco, tá? Esses fios de bicho vão dar ali a sustentação para que o mexilhão, por exemplo, fique grudado nesse substrato. Outros bivalves, como as ostras, eles são fixos pela sedimentação, ou seja, vai entrando areia ali na parte da concha, eles vão ficando naquela areia ali, dependendo como a areia se locomove, vão se locomover junto com a areia. Tá? Os bivalves, eles são animais filtradores, eles vão se alimentar a partir de partículas que passam pela água que passa por eles, tá? E quem faz essa filtração são as brancas, como, por exemplo, aqui nessa figura, que é uma figura de verdade, né, de uma ostra aberta. E aqui tem a representação dessas brancas. Então, a brânquia, no caso das ostras, dos bivalves, ela tem uma função dupla. Tanto a função de recolher o oxigênio que está na água para fazer a parte de respiração e também a parte de captura dessas partículas que vão estar na água para alimentação. Então, uma função dupla, né? Na alimentação e nas trocas gasosas. Existem bivalves em que sexos são separados, então vai ter um macho e uma fêmea, e tem alguns que são hermafroditas, tá? Na maioria dos bivalves, a fecundação ela é externa, justamente por estar em ambiente aquático. E há um desenvolvimento larval, então a gente vai ter aqui a presença de uma larva. Então, a gente tem aqui dois mariscos, por exemplo, um macho e uma fêmea. Cada um deles vai liberar os seus gametas na água, esses gametas se encontram e formam aqui um óvulo fertilizado, tá? Um embrião, né? Um zigoto.
Depois esse zigoto ele vai se transformando, vai se dividindo e forma uma larva. Essa larva vai se desenvolvendo até que ela toca numa superfície e essa larva aí consegue se desenvolver num indivíduo adulto. A outra classe é a classe dos cefalópodes, que é composto principalmente pelos polvos e pelas lulas. Eles têm uma cabeça muito desenvolvida, tá? Os dois têm uma cabeça muito desenvolvida e os tentáculos que funcionam como os pés. Todos os cefalópodes são marinhos e respiram por brânquias, então aqui a gente não vai ter a presença do pulmão, é brânquias que eles têm para fazer as trocas gasosas. Os polvos, eles não têm concha e as lulas, como eu já falei anteriormente, eles vão ter uma concha bem reduzida. Existe um gênero de cefalópodes que tem uma concha externa, tá? Somente um gênero, que é esse aqui, o Nautilus. Ele é um gênero que é encontrado principalmente nos oceanos Pacífico e no Oceano Índico. Ele vai ter uma concha bem grande externa que vai proteger esse animal, de certa forma, ali o corpo mole dele vai estar protegido. Nesse grupo da classe dos cefalópodes, os sexos eles são separados e a fecundação ela é interna. Então, há um contato entre um macho e uma fêmea. O espermatozoide é depositado numa cavidade interna da fêmea e aí o desenvolvimento é direto. Quando nasce, já nascem mini lulas. Por exemplo, aqui lulas que acabaram de sair dos ovos. Ela vai crescer, não tem a fase larval, ela vai crescer e virar uma lula adulta, tá? E olha que interessante aqui, em algumas espécies os adultos eles se reproduzem somente uma vez, eles morrem após a cópula. Interessante e triste ao mesmo tempo, né? Com relação à curiosidade, bom, os cefalópodes, polvo, a lula e o Nautilus, por exemplo, eles possuem um sistema nervoso bastante desenvolvido. Ele é o mais desenvolvido dentro dos invertebrados. Os olhos, eles são grandes e as imagens se formam com nitidez. Ele consegue distinguir cores na maioria das espécies. Os tentáculos ou braços, eles são capazes de detectar diferentes texturas e também substâncias presentes no ambiente. Eles conseguem entender, por exemplo, se tem alguma coisa tóxica para eles, ou se tem alguma presença de algum tipo de alimento, ou de algum perigo, eles conseguem identificar através dos tentáculos. Com exceção do Nautilus, os cefalópodes eles possuem uma glândula de tinta, que funciona como um jato. Então, quando esse polvo ou a lula se sentem ameaçados, por exemplo, eles vão liberar esse jato, que é uma tinta preta, e essa tinta preta ela tem a função de fazer com que o predador, por exemplo, não consiga enxergar. E aí, não enxergando esse polvo e essa lula, eles conseguem fugir através do jato propulsão que eles têm, e aí eles conseguem fugir desse predador. Falando em jato propulsão, a gente tem que... também eu tenho outra curiosidade, que é como as lulas se locomovem e como os polvos fogem dos predadores. Então, falei para vocês que eles liberam esse jato de tinta preta que faz essa nuvem preta para o predador não ver eles, né? E aí, depois que o polvo, por exemplo, joga essa tinta preta, ele foge através desse mecanismo de jato propulsão. E as lulas, elas se movimentam com isso. Então, como que é esse jato propulsão? Bom, lá dentro do corpo deles, vai ter a cavidade do manto, e essa cavidade ela vai se encher de água, é a parte dentro do manto. Enchendo de água, no momento que ela precisa se locomover, os músculos da parede do manto eles vão contrair e essa água vai ser expulsa do corpo dessa lula. Quando ela é expulsa, ela forma como se fosse um jato. E aí a lula ela vai justamente na direção oposta desse jato. Esse mesmo esquema é o esquema de como funcionam as turbinas de um avião. Eles fazem um jato no sentido contrário do que o avião vai. Então, aqui as turbinas vão fazer um jato de ar para trás e o avião vai para frente. Então, a lula funciona da mesma forma para se locomover. Com relação a doenças, alguns moluscos eles podem transmitir doenças, como, por exemplo, a meningite. Existem alguns tipos de meningite que podem ser causadas por vermes e um dos transmissores pode ser um caramujo.
A gente já viu também quando a gente trabalhou os vermes cilíndricos, a doença esquistossomose. Ela é uma doença que é transmitida pelo caramujo. Por exemplo, inclusive o caramujo africano, que é um caramujo que é presente aqui na nossa região. Com relação à culinária, também é bastante comum os moluscos fazerem parte da nossa culinária, então através de ostras, por exemplo, gratinadas. Aqui tem um polvo, anéis de lula. O escargot é um caramujo que é bastante caro e bastante consumido pelo mundo. Todos esses aqui, além de outros, podem ser consumidos na alimentação humana. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.